Olá, amigo mecânico, no Raio X de hoje nós vamos analisar o Nissan Versa 2024. O Nissan Versa 2024 vem com motor 1.6 de 113 cavalos de potência e 15,3 kg de torque, combinado com um câmbio CVT com 5 velocidades simuladas. E para analisar as condições de reparabilidade do Nissan Versa, nós convidamos aqui Camila e Matheus, eles que são da oficina Garagem 85, oficina especializada em Honda. E aí, como é que vocês estão? Camila e Matheus, sejam bem-vindos. Muito bem, obrigado pelo convite. Sempre podendo, é um prazer, né, colaborar com vocês aqui da Revista Mecânico, né? Tá ok? Conosco, tudo maravilhoso. Matheus. Muito bem, né? Estamos aqui mais uma vez para agora um Nissan, né? Por mais que a gente seja especializado Honda, a gente também faz manutenção bastante nessa linha aqui da Nissan, tá bom? E vamos olhar aí se tem alguma novidade. Aproveitando, onde fica localizada a oficina de vocês? A nossa oficina fica em Guarulhos, né? Guarulhos, São Paulo. Estamos aí mais ou menos há uns 10 anos no mesmo endereço. Então, quem já conhece lá a região de Guarulhos, ali próximo a Cumbica, vai conhecer a gente. Perfeito. Então vocês são especializados em Honda, mas vocês não mexem só com Honda, correto? Correto. Toda a linha asiática, assim, basicamente é a especialidade, né? Tanto Honda, Nissan, Toyota, tudo. Se vocês forem lá na oficina, geralmente vai sempre ter uns 2, 3 desse daqui. Certo. Vamos ver o que tem aqui embaixo do capô? Bora lá ver. Bora lá. Já levantando aqui o capô, Matheus, como que a gente pode analisar aqui e falar um pouquinho sobre o espaço encontrado no Nissan Versa? Bom, o espaço lembra muito a manutenção dos anteriores, tá? Tanto Versa, Sentra aqui. Essa parte aqui da frente é bem tranquila, né? Da gente mexer para fazer as manutenções periódicas, né? Verificações. Não que esse carro costume ter tanto aqui na parte da frente, né? A gente brinca que, principalmente essa questão que tem de fácil acesso aqui, que é motor de partida, essas coisas aqui, não costumam ser tão problemáticas, né? Quanto a algumas questões igual de suspensão, né? Que a gente comenta. Mas que também é bem facilitado o acesso. Aqui tem a janelinha, caso a gente precise fazer igual a maior parte, né, da linha, a gente tem que eliminar aqui a churrasqueira, né, retirar para fazer o serviço, mas aparentemente aqui um espaço bem agradável para poder trabalhar. Você até que comentou sobre o motor de partida, a gente deu uma analisada aqui e ele fica bem aqui na frente, né, o motor de partida, ele é bem aparente. Sim, sendo bem sincero aqui, dá para fazer a manutenção, por exemplo, até com um carro no chão, sem elevador, sem nada aqui, você consegue ter o acesso aqui bem facilitado, até pela disposição, né? Carro japonês tem sempre esse costume de disposição de chicote, essas coisas tá sempre bem preso, bem certinho, então facilita muito ali a manutenção. E aí do lado de vocês, como que está a disposição dos componentes? Bom, aqui dessa parte aqui nós vemos, na verdade, que não mudou praticamente nada com relação aos modelos anteriores, né? E também tem essa parte boa, né? Porque se funciona bem, porque são carros muito confiáveis, né? Uma motorização excelente, difícil dar problema nesse motor, então por isso acho que optaram por colocar a mesma motorização. O espaço aqui é tranquilo para você trabalhar, tanto na parte de alternador ali, como se precisar retirar um coxinho de motor, fazer alguma manutenção mais aprofundada, mas é bem tranquilo. A correia de acessórios dá para ver direitinho daí? Sim, dá para ver por aqui, nós temos a localização e sendo como nos modelos anteriores, tanto por aqui quanto por baixo, retirando uma capa de proteção, fica bem fácil também, né, de movimentar ali, de mexer, fazer uma substituição ou uma simples inspeção. E aí do lado de vocês também dá para ver bem o reservatório do líquido de arrefecimento, correto? Sim, a parte a gente sempre costuma comentar, né, que a parte boa de estar bem visível assim, além de facilidade de manutenção para a gente, né, é a parte da inspeção, né, é fácil de você verificar aqui nível, tudo certinho, e caso precise retirar para fazer alguma limpeza, alguma coisa aqui, as duas mangueiras, tanto a do retorno quanto a que vai para a linha aqui, é bem tranquilo e só tem uma fixação por um parafusinho aqui. Né? É bem tranquilo de fazer manutenção na parte aqui do arrefecimento. Certo, e a parte do ar-condicionado, como é que tá? Ar-condicionado aqui também, né? A linha de baixa e a de alta aqui, né?
A única questão seria, por exemplo, uma futura substituição, né, do coxim do motor aqui, que o pessoal tem que tomar muito cuidado, né, porque essa tubulação aqui é rígida, né, a linha de baixo aqui ela ainda tem uma mangueira, mas a linha de alto aqui, até porque tem o sensor bem aqui se você puxar ele muito para cá, ele vai encostar na carroceria aqui, entendeu? Então tem que tomar cuidado. O correto aqui na hora de fazer uma substituição, por exemplo, de coxim, tirar o reservatório aqui e vir com cuidado. Se puder movimentar o motor, vai ajudar aí na sua manutenção. Certo. Aqui também o grupo óptico dá para ver que tem bastante espaço para o mecânico mexer, né? Sim, bem tranquilo, né? Ele não tem aquelas capas, aquelas proteções plásticas, né, que algumas montadoras costumam colocar, né? O acesso aqui é tranquilo até para mim, né? A gente costuma brincar lá na oficina, eu que tenho a mão um pouquinho mais fina é tranquilo, até pro Camilo que tem uma mão mais bruta assim, ele consegue trabalhar tranquilo. Certo. E aqui falando agora sobre óleo de motor, para fazer alguma substituição aqui do óleo, tá fácil para o mecânico? Seguindo o mesmo, já que seguiram o mesmo procedimento, com a mesma instalação, mesmo motor assim, basicamente podemos dizer que sim. Não olhamos por baixo, mas acredito que não vai ter nenhuma alteração a respeito. Base de troca de óleo, tanto do motor, quanto verificação do óleo do câmbio, que a gente vai falar mais tarde, né? E tanto quanto reposição aí do filtro de ar do motor também, né? Bem tranquilo. E também a vareta de nível tá de fácil acesso, né? O mecânico não tem dificuldade nenhuma para verificar o nível de óleo nesse carro, correto? Correto, a gente até comenta, às vezes não é nem a verificação do nível, tem que ser fácil tanto para o mecânico quanto para o usuário, né? Porque o mecânico ele vai acabar chegando lá na oficina a cada 5, 10 mil quilômetros, né? Então tem que ser destacado, né? Alguns modelos aí a gente, não da Nissan, mas o pessoal até se confunde, né, que virou moda o pessoal colocar a vareta do óleo na tampa lá da onde você faz o abastecimento, e muita gente às vezes nem sabe que dá para verificar o nível do óleo. Aqui é tranquilo, vareta aqui, acesso do filtro ali, não tem problema nenhum aqui para manutenção de uma troca normal de óleo. Nesse caso é separado, né, a vareta está em um ponto e o bocal de enchimento está em outro, né, então aqui vale esse ponto de atenção. Falando agora sobre filtro. O filtro de ar, ele está em uma boa posição aqui também, correto? Sim, não tem... Ele basicamente ficou num espaço bem tranquilo, então não tem nenhuma interferência, né, para você poder tirar. A gente sempre recomenda também, né, quando vai fazer a manutenção, não é uma coisa que vai acontecer nos primeiros anos aqui agora deles, tá? Mas sempre que a gente... Por costume, nós temos por costume lá na oficina, quando vai fazer manutenção, a gente solta aquela abraçadeira ali do mangote para poder retirar a tampa. Porque a gente tem visto nos modelos mais antigos, esses mangotes eles começam a ressecar, né, e rachar ali na parte da articulação. Certo. Aqui o TBI também dá para verificar fácil, correto? O TBI ele está um pouquinho mais escondido, né? Ele está aqui para a parte de trás, né? Como a parte aqui da churrasqueira, ela cobre um pouquinho mais aqui, não é muito simples de você só retirar ali o mangote e verificar. Para você verificar, por exemplo, se tem excesso de sujeira, né, carbonização, nesse caso é mais fácil você fazer uma avaliação via scanner, né? Certo. O coletor a gente consegue verificar aqui também, né, o coletor de admissão, e referente às bobinas. Bom, como já é de praxe desse motor, né, a gente sabe, só uma bobina aqui dá para sair com o coletor no lugar. Se fazer troca de bobinas ou velas de ignição, a gente tem que retirar o coletor, que não é nenhum trabalho assim fora do comum. Fora os parafusos de fixação ali do coletor, a gente vai ter 3 parafusinhos aqui que seguram aqui. É uma mão de obra assim, a mais, né? Porque uma verificação de velas é uma coisa que a gente faz mais corriqueira, levando em conta que são velas de irídio, né? Recomendação de troca da Nissan 100.000 km, mas a gente sempre acaba pegando um pouquinho no pé, como o pessoal utiliza bastante etanol, aquela questão da corrosão na rosca, a cada 30 mil ali tirar para fazer uma verificação. E vale lembrar que no manual ele há 2 recomendações de velas utilizadas aqui no Nissan Versa. A primeira recomendação é de velas de platina dupla ou iridium, que são o prazo de 100 mil, como o Matheus citou, ou as velas de platina simples, que aí são o prazo de 70 mil para troca, certo? Correto.
e mesmo a de 70 mil fazia a verificação também, né? Por mais que as velas originais elas venham com aquele tratamento na rosca para tentar inibir essa parte da oxidação, no dia a dia a gente vê que ainda acaba ocorrendo e evitar aí uma perda de uma rosca de um cabeçote por conta de uma mão de obra simples. E falando agora sobre o eletroventilador, também está simples para o mecânico mexer, correto? Correto, tá simples porque facilitaram bastante também com a opção de remoção da alma superior aqui, né? Essa parte que chama-se alma superior do radiador. Você retirando ali, você consegue fazer uma reparação mais, ou mesmo retirar os eletroventiladores, né? Caso seja necessário, tá ok? Ele é geralmente um item, um componente em que dá manutenção recorrente em alguns veículos na oficina ou é tranquilo esse? O radiador você está citando. Então, exato. O que ocorre? Como nós sempre colocamos, o aditivo do arrefecimento, ele é importantíssimo desde que o carro sai da fábrica até o fim da sua vida. E o que ocorre no meio desse caminho é que cai na mão de um, cai na mão de outro, um cuida, outro não cuida. E o arrefecimento, ele essencialmente ele tem que estar aditivado com aditivo próprio para aquele sistema e jamais misturar outro tipo de aditivo, tá ok? Mas infelizmente é o que a gente vê isso, o pessoal para de usar, entendeu? Porque acha que é caro, ou usa num carro que já tinha e não passou a não ter, e aí causa-se o problema dos vazamentos. Aí a pessoa acredita que o problema está no aditivo. Não, não está. Está no que deixaram de fazer a manutenção, tá ok? Então, nesse caso, não só nesse caso, né, sempre lembrar a importância do líquido de arrefecimento correto para não trazer danos a outros componentes do sistema. Ainda sobre o sistema de arrefecimento, ressaltar que ele não protege só a parte de motor do veículo, tá ok? Além dele manter o sistema todo limpo, né, isento de qualquer tipo de corrosão, a gente tem que atentar também por causa do câmbio, que no caso desse carro, ele vai passar o líquido de arrefecimento por um trocador de calor. E são muitos os problemas que ocorrem quando não se utiliza aditivo, correto, tá? Ou não se utiliza aditivo nenhum, porque esse trocador de calor ele passa junto água e óleo para poder ter a perda de calor. Acontece que acabam se misturando, há uma corrosão dentro por falta de aditivo, eles acabam se misturando e acaba passando água para dentro do câmbio e óleo para dentro do sistema de arrefecimento. Aí a bagunça está completa. Referente à sonda lambda, a gente consegue ver a sonda lambda pré daqui? Consegue ver, né? A gente consegue enxergar ela ali, né? Para fazer uma possível troca dela, né? Que é muito difícil nessa linha, né? É bem chatinho ali, mas dá para ter o acesso, né? Caso precise pegar algum dado, alguma coisa, o chicote, a posição dele ali, fica mais fácil assim para você colocar uma agulha ali, pegar algum sinal com multímetro ou com osciloscópio. Mas para a manutenção em si, se eu fosse fazer, eu prefiro tirar o coletor para... Melhor tirar o coletor para ter mais espaço. Abrir mais espaço. Aproveitando que você falou aqui do câmbio, a gente consegue também enxergar o abastecimento do fluido do câmbio, correto? Correto. Ali nós temos bem ao lado do coletor o local por onde se abastece o fluido da caixa, né? No caso, muita gente pensa que ali é uma vareta de medição, de aferição de nível, e não é. Esse carro é aferido por um bujão separadamente. Ali simplesmente é para ser retirado para reposição do fluido CVT, tá ok? E também o pessoal, por não conhecer, não saber como funciona, quebram isso aí direto. Vira e mexe, chega na oficina quebrado, porque o pessoal começa a puxar, querer arrancar, e ele tem uma travinha bem simplesinha ali de se retirar, mas o pessoal não atenta para isso, né? Na hora da manutenção, puxa de qualquer maneira e quebra. E detalhe, que na Nissan é difícil achar até para reposição. Então, há um certo macete, um certo cuidado que tem que ter para poder tirar essa tampa, correto? Exatamente, tem que ter um cuidado. Como num todo, né? A manutenção como num todo. Quando nós dizemos assim que, por exemplo, você vai fazer uma troca de um filtro de ar. Qual o procedimento na nossa oficina? Você pode muito bem tirar a tampa do filtro de ar e levantar e colocar o filtro e voltar.
tá ok? Só que você tem que entender que com o tempo, esse mangote ele vai começar a criar um ressecamento, ele vai ficar mais rígido. Então você já tem que fazer de outra forma, desconectar a mangueira para não fazer esse movimento com ela, porque senão você pode causar uma rachadura, uma entrada de ar falso no sistema e sujeira, impurezas também que vão entrar, tá ok? Agora aqui falando sobre os componentes eletrônicos, né, do veículo, a gente consegue verificar a bateria, ela tá simples para o mecânico, né? Sim, acesso bem tranquilo, né? Fixação ali, os fusíveis também, aqui atrás da caixa de fusível ali, bem tranquilo o acesso, não costuma ter muito problema na linha da Nissan aí, nessa parte de bateria para remoção, essas coisas, tendo em vista que é uma bateria simples, né? Uma bateria comum no caso, que o carro não conta com start-stop, essas coisas, então não tem esse agravante, né? Então aqui, como você citou, a caixa de fusíveis ela está atrás da bateria, é isso? Isso. Tem a janelinha, uma portinha ali por cima, 2 travinhas laterais, tirando dá para fazer uma verificação aí bem tranquila. Então esse componente aqui ao lado da bateria, o que seria? Aí a gente tem um módulo, né? Tanto que ele é um pouquinho mais difícil de tirar ali a proteção, é bem fechadinho, bem protegido, porque não é uma coisa que você tem que estar mexendo sempre, entendeu? Diferente de uma questão de fusíveis ou algo relacionado. E referente aqui à parte de freios, o reservatório de freio, como vocês acharam a localização dele? Então, a parte do reservatório de freios da linha Nissan sempre foi um pouquinho chatinho, né? É igual a gente fala, não costuma, os 2 primeiros donos não vão ter esse tipo de problema. Mas mais pra frente, quando você precisar fazer uma troca total de fluido, que já começar a gerar aquela goma lá dentro do reservatório, que esse reservatório tem que ser removido, né? Ele tem uma travinha plástica ali, só que a travinha, o acionamento da travinha está virado para a caixa de fusíveis, então a mão não entra ali, não tem como tirar ele no lugar. A gente costuma remover o cilindro mestre para tirar o reservatório depois fora, é mais fácil. Aqui na tampa do reservatório do fluido de freio, ele tem a recomendação do DOT 3, porém em manual ele recomenda tanto o DOT 3 como o DOT 4. Então aqui vale lembrar qual fluido está sendo utilizado para poder repor da maneira correta. O módulo do ABS eu não consegui enxergar daqui, vocês conseguiram ver ele por aí? Sim, a gente consegue ver ele bem escondidinho aqui atrás, né? As montadoras estão tomando um pouquinho mais de cuidado com eles, né? Tinham o costume de deixar ele sempre numa região mais afastada, né? Porque não é uma coisa que deveria ter tanta manutenção, mas se ele fica meio suscetível a água, essas coisas, a gente tem visto algumas montadoras terem problemas. Aqui não tem problema, não é tão difícil o acesso, tá certo? A tubulação fica toda virada aqui pra gente, então se necessário uma manutenção, é tranquilo aqui de fazer também. E até a localização dele um pouquinho mais escondida ali atrás é bom para evitar problemas em casos de alguma colisão, correto? Então não há algum problema, algum dano que possa trazer ao módulo, correto? Correto, porque o pessoal tem costume, né? As montadoras têm costume de deixar sempre nessa região aqui, né? Logo atrás dos faróis, independente do lado, né? Isso aqui mais um pouquinho para trás, uma colisão realmente, provavelmente vai ser uma peça que não vai ser afetada. E referente aos amortecedores, para poder verificar a fixação superior, a gente vê que tem a churrasqueira aqui, mas ela fica difícil para tirar e verificar o componente? Não, a gente tem as janelas de inspeção, né? Porque pelo modelo desses coxins, né, a gente consegue fazer uma pré-inspeção, né? Mas para verificar realmente a necessidade de troca, só removendo ela. Ela tem aquelas travinhas plásticas, né? Sendo bem sincero, a remoção não é difícil, mas uma recomendação nossa é sempre fazer a troca dessas travinhas aqui, porque por mais que você tire com cuidado, sem quebrar, quando você coloca ela já fica meio laceada. Então aqui ó, vocês podem ver que ela já é um pouquinho mole, se você colocar uma travinha usada aqui, vai começar a fazer ruído. E até agora aqui nessa primeira parte, o que vocês acharam da manutenção com o Versa? Muito tranquila. Eu ponho uma ressalva só na questão mesmo do fluido de freio, do reservatório do fluido de freio, porque ali há necessidade realmente de troca e é um pouco difícil a aproximação, como o Matheus colocou, tem que retirar mais peças ali do que deveriam, sendo normal, né? Mas num geral, num apanhado geral, como não mudou muito, né? Continua uma boa manutenção, uma manutenção tranquila. Será que na parte de baixo aqui do Versa mudou alguma coisa?
Bom, isso nós vamos ter que ver, né? Então a gente vai verificar isso no nosso segundo vídeo, onde a gente vai falar sobre todo o undercar aqui do Versa 2024. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal da revista O Mecânico. Muito obrigado e até a próxima!